Fala galera, mais um vídeo começando e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão a gameplay com a nova operadora de suporte, que seria ali a classe dos médicos. Essa nova operadora aqui ela tá sendo chamada de Vlinder, acho que é assim que se pronuncia esse nome, se eu estiver errado comente aí abaixo. E nesse vídeo, além da gameplay, eu também gostaria de comentar aqui com vocês no início do vídeo um pouco mais sobre as habilidades dessa nova operadora e também repassar para vocês o meu feedback em relação ao meta de operadores aqui na classe de suporte, rapaziada. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí devem ter julgado o livro pela capa, afinal de contas as habilidades dessa nova operadora chamam bastante atenção e eu vou estar comentando com vocês exatamente sobre isso, né? Se essa operadora que ela vai acabar se sobressaindo muito em relação aos outros operadores aqui dessa classe. Olhando aqui na parte de operadores, rapaziada, sempre que vocês quiserem pegar alguma informação sobre as habilidades, vocês podem vir ali na aba de operadores, clicando aqui em detalhes, vocês vão ter com precisão as informações do que cada habilidade faz aqui nos operadores. Começando aqui pela habilidade principal dessa operadora, que é aquela habilidade da ult. Essa habilidade aqui, na minha opinião, é uma das habilidades mais diferenciadas que tem nesse operador. Justamente porque ela te permite reviver os seus aliados sem que você precise realmente ficar ali do lado dele para healar. Porém, tem uma coisa que a gente precisa se atentar, rapaziada. Não significa que você vai reviver o cara sem chegar perto dele. Você realmente precisa ir até ele para você reviver. A única coisa que muda é que você não vai precisar ficar parado do lado do cara caído para reviver ele, igual acontece normalmente com os outros operadores. E isso aqui, eu sei que algumas pessoas não vão gostar. Eu particularmente no começo realmente acreditei que essa habilidade dela fosse levantar os companheiros de forma automática, sem que a gente realmente precisasse chegar até ele, mas não é assim que funciona. Você ainda precisa ir até o seu aliado para levantar. Porém, ele já levanta instantaneamente. E isso aqui te proporciona uma agilidade absurda. Eu vou comentar com vocês um pouco sobre isso, né? Em quais momentos vocês podem estar utilizando essa habilidade ali durante a gameplay. E aqui nas especificações da habilidade, rapaziada, tem uma coisa muito interessante, ó. Se liga só. Durante o combate, o Vant, que seria os drones, interceptará automaticamente o dano uma vez e se atualizará periodicamente, fornecendo um efeito de vantagem. O que eu entendi aqui relacionado a isso, rapaziada, é que parece que quando você ativa essa habilidade, você, de primeiro momento, você fica imune ao dano. Isso aqui não significa que você vai ficar imortal, tá? É que o que eu acho que deve acontecer. No momento que você ativa essa habilidade, o operador ele deve receber uma cura. E essa cura, quando você tomar o dano, você não vai sentir a perca da sua vida, porque você já tá recuperando a tua vida, porque você ativou a habilidade. Acho que funciona mais ou menos dessa forma. E eu lembro também que no trailer de atualização, eles mostraram um pouco da gameplay desse operador, e tinha um certo momento que eles mostraram o personagem ativando essa habilidade e cauterando o dano de explosivo, justamente por conta dessa cura que ela recebe quando ela ativa a habilidade. Então deve ser mais ou menos isso que o jogo tá falando. Ele só não especificou muito bem se isso aqui realmente vale para tiro, né? Porque lá só mostrou contra explosivo, mas eu acredito sim que isso aqui também deve cauterar algumas balas. Mas assim, não é nada absurdo, tá, rapaziada? Você não vai ficar imortal. Então tomem cuidado aí, não se acham, não fiquem se achando o peito de aço aí na partida, porque não é bem assim que funciona. Aqui nessa segunda habilidade, galera, a gente tem algo muito parecido com aquela habilidade da pistola do Stinger, mas existe uma diferença bem significativa entre a pistola do Stinger e esse drone aqui da Vlinder. Esse drone aqui da Vlinder não tem a mesma eficiência de cura da pistola. Na minha opinião, a pistola do Stinger, quando você mira em alguém para você curar aquele aliado, ela cura numa velocidade um pouco maior do que esse drone aqui da Vlinder. A mesma coisa quando você tenta se autocurar. A pistola do Stinger também é um pouco mais rápida, já o drone da Vlinder demora um pouco, não só para te curar, mas também para você ativar essa habilidade é bem mais demorada do que a pistola. A pistola do Stinger, quando você clica para se autocurar, é algo muito rápido. Eu acho que é até mais rápido do que quando você tá jogando com o operador de assalto e utiliza aquela seringa de se curar, né? Você clicou, ele já colocou a seringa ali e já tá
curando. Já a Vlinder não, tem toda uma animação que fica acontecendo ali que demora bastante, além do tempo para recuperar a vida, que não é algo tão rápido, ele vai bem devagar, como vocês podem observar. Mas tem uma coisa muito legal aqui nessa habilidade que não tem na habilidade da pistola do Stinger, que é em relação à poeira médica. Quando vocês clicarem no botão de habilidade, lembrando que eu utilizo a configuração de arremesso rápido aqui nas habilidades, rapaziada, acho que para vocês devem funcionar de uma forma muito parecida. Mas quando eu clico na habilidade dos drones, ele meio que fica mirando com o drone. Eu posso escolher em que personagem eu vou querer curar ali do meu time. Só que o percurso com que esses drones vão fazendo, eles vão meio que deixando uma poeira de cura ali durante aquele caminho. E se por acaso aparecer algum aliado seu passando ali durante esse caminho, mesmo que você não tenha mirado nele, se alguém passar ali de baixo, ele vai também curar aquele aliado caso ele também esteja com a vida baixa. Então assim, diferente da pistola do Stinger, que você realmente só vai curar aquela pessoa que você mirou, a não ser que você atire naquela fumaça, né, e a fumaça fique verde, aumentando a expansão da cura. Essa habilidade da Vlinder, ela também acaba sendo muito interessante por conta disso, sabe? Eu acho que ela pode ser um pouco até mais eficiente do que o Stinger, se você precisar curar muitas pessoas ali numa região onde as pessoas estão se movimentando o tempo todo, porque às vezes quando você usa aquela smoke, ela fica meio que centralizada ali naquele lugar, e nem sempre vai ter pessoas ali naquele momento para curar naquela fumaça. Então, esse drone da Vlinder, se você utilizar em locais estratégicos ali, você pode curar muitas pessoas ao mesmo tempo. Agora passando aqui para a terceira habilidade, que seria a da Smoke, rapaziada. Essa habilidade aqui da Smoke é sensacional, mano. Eu acho que é o boneco que tem a melhor habilidade de Smoke, até porque ela é a única que consegue fazer isso, né? Todos os outros operadores utilizam a Smoke da forma tradicional, como a gente vê em todos os jogos aí de FPS. Claro que existe alguma diferença entre um ou outro, né, em relação ao alcance. Por exemplo, o alcance da Smoke do Stinger é bem menor do que o alcance da Smoke da Toxic, mas nenhum desses operadores consegue ter o mesmo alcance da Smoke da Vlinder, rapaziada. A Smoke da Vlinder, ela vai numa distância absurda, e além de tudo, ela te permite mirar aonde você quer acertar a Smoke, e isso aqui acaba sendo muito eficiente para você tirar inimigos daquelas regiões que tem Red Glitch. É muito mais difícil você tentar acertar essas Smokes com a granada da Toxic ou com o Stinger, porque às vezes elas podem ricochetear na parede e não vai exatamente naquele Red Glitch onde você quer colocar. Já essa Smoke não, mano. Ela meio que gruda na parede e ela expande aonde você acertou a parede. E isso aqui faz com que você tire completamente a visão daquele inimigo que vai estar no Red Glitch, por exemplo, de um telhado, sabe? Que é muito comum da gente ver em alguns mapas aí do Delta Force. Só que tem um detalhe, rapaziada. Essa habilidade aqui, ela te dá a possibilidade de tacar somente 2 smokes. E isso aqui, para você usar na hora de fazer revive, pode ser um pouco complicado, tá? Eu acho que o Stinger, ele ainda tem uma eficiência muito grande em relação aos revives, porque ele tem bastante smoke através daquela cortina de fumaça, né? Que é a ult dele, que ajuda demais a vocês ganharem espaço no mapa e conseguir reviver os seus aliados com maior segurança. Já essa smoke aqui da Vlinder, por ela ser controlável, né? Você tem que ficar controlando e às vezes acaba demorando um pouquinho para você jogar, porque se você aperta no botão e meio que joga ali instantaneamente, a smoke ela fica muito próxima de você e às vezes você pode errar essa smoke na hora do revive. E se você segura para controlar a smoke e colocar certinho ali onde você quer para reviver o seu aliado, você também acaba perdendo um pouco de tempo, né? E você pode se tornar um alvo fácil, porque quando você precisa reviver alguém, é porque a merda já aconteceu, o seu aliado tá morto, tem algum inimigo ali próximo e você precisa ter um tempo de resposta rápido. Então assim, na minha opinião, para você reviver pessoas utilizando essa smoke, cara, não sei se seria uma das melhores opções, tá, rapaziada? É realmente uma smoke ali feita para você ganhar espaço no mapa pra ir trocar tiro, tá entendendo? E não para você ficar usando para reviver. Claro que dá sim para você usar, mas você não vai ter a mesma eficiência do que o Stinger, sabe? E isso aqui é uma parada muito importante aqui para classe de suporte. Agora comentando um pouquinho sobre a passiva da Vlinder, rapaziada. Aqui nas especificações das habilidades, eles falam sobre uma diferença que tem entre o Zona de Risco e o modo Conquista. No Zona de Risco, rapaziada, quando você vê que tem algum aliado morto ali perto de você, vai aparecer tipo um menu
Isso também acontece no Conquista, tá? Aparece o menu indicando quantos aliados mortos tem ali perto de você, dentro de um determinado alcance. Esse alcance ele não é infinito, existe uma limitação ali, mas é um alcance bem grande até. E ele te indica quantos metros de distância tá aquele aliado caído e também indica quantos aliados mortos tem naquele alcance. No Zona de Risco, esse tempo ele é um pouco estendido. Quando você usa a ult, ele vai aparecer healando os aliados e também depois vai aparecer a silhueta dos aliados, né, mostrando a vida deles em cima, se eles vão precisar de cura ou não. É um pouco diferente. No Conquista, isso já não acontece. No Conquista, aparece o menu que você consegue identificar quantos aliados tem derrubado ali dentro daquele alcance. E quando você resgatar os aliados, vai reduzir o tempo de recarga dos drones de resgate, que seria a ult. Isso significa que você ainda vai sim precisar fazer aqueles revives tradicionais que a gente faz utilizando os outros operadores da classe de suporte. Porque se você não fizer isso, você vai acabar demorando muito para tua habilidade, a tua ult, resetar. Então quanto mais revive você fizer daquela maneira tradicional, onde você precisa chegar perto do seu aliado, ficar ali do lado dele healando, vai ser melhor para você, porque você também pode usar o drone de resgate com mais frequência ali durante a partida. E tem outra coisa também muito meta, cara, que eu andei percebendo durante a partida, é que se tiver outra Vlinder dentro da tua partida ali do modo Conquista e ela acabar utilizando a ult dela, se caso ela não for lá reviver, você que tá de Vlinder, mesmo sem você utilizar a tua própria ult, você também pode fazer aquele revive rápido, né, onde você só chega lá e manda o cara subir. Isso acaba te dando a possibilidade de fazer umas combinações de ult, né? Você pode combinar com o teu companheiro para ele ultar em determinada hora, aí quando acabar a ult dele, você vai lá e usa a sua. E dessa forma vocês conseguem ter muito mais revives ali na partida acontecendo de maneira rápida. Isso aqui pode sim dar uma balançada aí no meta de operadores, na minha opinião. Mas tem uma coisa importante que eu preciso ressaltar aqui para vocês, rapaziada. Em relação ao meta mesmo, o meta supremo, eu acho que o Stinger ele ainda mantém o top 1. Por quê, rapaziada? Porque o Stinger, ele é um operador que tem muita smoke, cara. Quando você utiliza o Stinger combinado da caixa de munição, você consegue ter... Eu acho que você consegue tacar umas 4 smoke ali tranquilamente. Isso se já não tiver outras pessoas também colocando caixa de munição ali na partida. Então parece que a todo momento quando você joga de Stinger, parece que sempre você tem smoke. E as smokes, como eu comentei com vocês, elas ajudam muito a vocês fazerem os revives. E a Vlinder, por não ter essas smoke, mesmo quando você consegue levantar os operadores de forma rápida, ainda assim dá uma sensação de dificuldade de você chegar perto dos aliados para reviver eles, porque você não vai ter smoke. E geralmente quando a rapaziada tá caída é porque já deu tudo errado, né? As pessoas morreram ali porque tem inimigos ali naquela região. E se você tentar entrar naquela região de peito aberto, cara, com certeza você vai morrer. E com o Stinger você utiliza aquela cortina e já ganha um baita espaço ali no mapa. Mesmo que tenha alguém próximo ali, você vai conseguir reviver os aliados. Então, na minha opinião, cara, o Stinger ele faz parte daquela prateleira seleta de operadores essenciais dentro de uma partida do Conquista. Da mesma forma que na classe de engenheiro a gente tem o Uluru. O Uluru ele é um personagem que ele é indispensável dentro da partida. Tem que ter o Uluru dentro da partida. Quer dizer que não pode ter Cineva ou Gizmo? Não necessariamente, rapaziada. Acontece que, por exemplo, se não tiver um Uluru na partida e você tiver vendo essa informação, você tem que obrigatoriamente pegar o Uluru para fazer a composição. Agora, se já tiver alguém usando o Uluru na partida, aí sim você pode optar por outros operadores aqui da classe de engenheiro. E na minha opinião, isso também acaba se aplicando aqui para a classe de suporte. Se não tiver ninguém usando o Stinger e você vê essa informação, obrigatoriamente você vai ter que pegar o Stinger, porque ele é indispensável dentro da partida. Agora, se já tiver o Stinger, aí sim você pode estar optando pela Vlinder ou pela Toxic. Atualmente, com aquela combinação de ult que eu comentei com vocês, eu acho que vale muito mais a pena vocês optarem pela Vlinder do que necessariamente pela Toxic, tá? Porque essa habilidade de você poder reviver os aliados combinado com outra Vlinder ali no teu batalhão, cara, vai sim fazer uma diferença bem significativa. Ainda mais que vai ter o Stinger ali oferecendo todas aquelas smokes para vocês.
em relação ao meta de operadores, o Stinger ele ainda continua sendo o meta supremo, mas a Vlinder, ela é uma operadora muito boa e vocês precisam também utilizar ela aí nas suas partidas. Dito isso, rapaziada, eu quero compartilhar com vocês aí uma gameplay que eu fiz jogando com o Vlinder, onde eu consegui fazer 70 kills no Vitória é Tudo e ainda consegui fazer 43 revives. Então espero que vocês curtam a gameplay de hoje. Deixa o like, bora pra gameplay. Caraca, tá um monte de gringo aqui falando pra caramba. Cara, o bom dessa smoke é em momentos como esse, ó. Essa smoke dela, rapaziada, é muito boa pra vocês fazerem isso que eu tentei fazer aqui, tá ligado? O problema é que, tipo assim, ela te faz usar enquanto você tá parado, tá ligado? Não é uma smoke que eu vejo muita utilidade você tentar usar assim, rushando, tá ligado? No meio da trocação, tá ligado? É uma parada que vocês têm que usar meio que parada assim, ó, tentando acertar exatamente onde o cara tá. Morri. Vamos ver se eu consigo acertar aqui. Nossa. Caraca, vai, mano, vai muito longe. É bizarro. Ah, eu queria ter usado nele. Acabei segurando. Ah, beleza. Vamos por aqui agora. Beleza. Até agora eu não consegui reviver os caras, né? Ai. Calma aí, rapaziada. Eu vou usar a ult aqui que tem muito cara caído, mano. Calma. Eu gostei bastante dessa informação, rapaziada, que aparece aqui na tela, mano. Isso aqui ajuda bastante a gente saber quando tem cara caído do nosso time, né? Porque às vezes passa despercebido, mano. Às vezes a gente não levanta, não é nem por maldade, mano. É que realmente às vezes não dá pra perceber, tá ligado? Seria legal, velho, se essa parada tivesse pra todos os médicos, mano. Meio que se fosse uma habilidade da classe de operador mesmo, sabe? E não uma habilidade específica de um boneco. You're doing great. Thank you. Nossa, agora seria uma boa hora de eu ficar com a habilidade pronta, mano. Geralmente, rapaziada, quando você tá dentro do ponto, essa habilidade, a ult dela no caso, ajuda muito, mano. Porque geralmente é nesses lugares que a gente acaba encontrando muito aliado caído no chão. E no meio da trocação assim, mano, tu parar pra rilar nem sempre é bom, velho. Ó, por exemplo, eu não vou rilar os caras agora porque minha habilidade tá quase pronta. Mano, tem alguém usando o Raptor, mano. Ó, eu vou usar a habilidade. Bom, esse aqui eu já vou levantar que eu tô do lado dele, mas o restante a gente pega depois. Cara ali no fundo. We have lost the key objective. Fight back. Nossa, peguei. Parece que não tem ninguém pra cá. Acho que agora eles vão nascer um pouco longe. Esses caras morreram da onde? Caraca, sério que o cara tava deitado?
Rescue underway! Peguei. Parece que ela também rila um pouco mais longe do que o Stinger, rapaziada. Eu tenho essa sensação, tá? That was too close! Um pouco parecido com a Toxic. Se não for igual, né? Pra se dizer a verdade. Eu acho que tem um beacon aqui, mano. Esse Viral nasceu de uma maneira estranha. Não sei se ele tinha realmente aparecido junto com a Hack Claw ali na hora, né? Porque às vezes tem um lagzinho e o cara acaba nascendo mesmo em combate. Mano, eu vou usar essa habilidade agora pra mim. Ó, tá rilando I'll aqui. be right there! Great! You're Levanta. Let's get here! Vamos tentar ganhar espaço aqui. كنت مصطفى يا جماعة ضغط معايا Nossa, eu tô gostando bastante de usar essa arma, velho. Bom, os caras matam aí, né? Ah, vou morrer. هو هذا هو المرة. Tamo vivo. Tem cara aqui na frente. Mano, olha a distância absurda que vai isso aqui. Pô, ajuda muito, velho. Requesting artillery! Coordinates sent! Roger that. Artillery barrage incoming. Olha essa arma. Aí eu ia tentar curar ele. ايش Ah, o cara desistiu, velho. ربينا بالله Mano, eu vou passar que esse cara não me viu. لا تبسطنا. مات دمر النقطة هاي دي شاكر لا كف. والله كفرت. ارجع كفو. هذا Deixa eu pegar ولا ترى كريه هذا munição aqui. وليد Saya ما يسوي لنا Bro, don't cutting bro. لك بقى Side. بقى Don't cutting حبيبي. بلد هنا ولك ابو الدباب راح يدوسني صار Nossa, o cara todo lagado. إذا قلت عليه واحدة بس Bloody UAV taking flight! One down, neutralized! Target down! Don't worry, you're gonna be okay! Meu Deus, morreu todo mundo. Caralho, o cara tá se fingindo de morto, mano. ما جاء على بالي يا اخوان ما الشرقي والخارجي Olha, eu já vou ativar a habilidade aqui. Ah, isso que é foda, os caras nem esperam, velho. Vital signs stable. Prepare for rescue. طلع طلع I'm here. Levanta. Aí, isso que é bom, mano. Aí eu só venho aqui, ó, Don't be afraid. passando pelos caras. It's too late for them. طلع Executing rescue operation. Meu Deus! Caralho. Não pegava por nada esse tiro agora.
You're gonna be okay. Thank you. De novo os caras tá pedindo pra trocar isso aqui, velho. Cara, inacreditável, mano. Prepare to act. The commander has initiated frontline reinforcements. Ah, tem um cara ali. Meu Deus, ele vai ficar ali mesmo. Boa sorte. Feeling better. Tango down. Cara, que esqueci de trocar a pistola, velho. Tô com a pistola errada. You feel better soon. Deixar esse médico rilar os caras aí enquanto eu faço a defensiva aqui. Don't be afraid. I'm right here. Mas se os caras não ficassem remobilizando, eu acho que a gente estaria com bem mais revive, velho. Morri de C4. Nossa, os caras já veio na sede pra rilar aqui, velho. Roger that. Artillery barrage incoming. Peguei. Cara, essa artilharia não é nossa. Eu vou esperar um pouco. Rescue underway. Morreu. Contact. I'll remember your kindness. Roger that. Artillery barrage incoming. Agora é a hora de usar a habilidade. Hold on. I'll be. Hostile neutralized. Cadê? No more time. Beleza, levantaram. Just one more step. Nossa, olha o tanto de fogo aqui, mano. Vital signs stable. Prepare for rescue. Press the attack. Executing rescue operation. Levanta. Mano, tem dois caras ali que eu posso levantar. Vou tentar. I'm here. Nossa, isso aqui eu gostei, rapaziada. Em momentos assim, ó, dentro da bandeira, ajuda pra caramba. Dá pra fazer os revive bem mais rápido. É que nessa partida aqui tem muito cara no meu time de médico, então eu nem tô conseguindo usar tanto assim quanto eu gostaria. Don't worry. You're gonna be okay. Nossa, o veículo me salvou, tá? Como eu tô com essa paradinha de cura aqui do operador, eu resolvi curar o nosso engenheiro, né? Melhor. A única coisa que eu gostaria é que eles tivessem tido um cuidado melhor, rapaziada, é em relação à distância que a gente levanta depois de usar aquela ult. Eu acho que seria muito legal se a gente conseguisse levantar um pouco mais de longe. Mas talvez esse operador ficasse muito forte, né? A gente também tem que pensar por esse lado. Bom, os caras já tá relando, então não vou gastar ult por agora. Só tem dois caras caídos. Não compensa a gente gastar. Tentar avançar por aqui, ó. Eu acho que vale mais a pena usar quando tiver pelo menos 3 caras caídos. Igual tem agora. Target down. Hold on. I'll be right there. Levanta. Got you. Just one more step. Ah, tem uns caras que tá caído aqui, velho. Vital signs stable. Prepare for rescue. Nossa. Meu Deus. No more time. Tá todo mundo aqui, velho. Levantei. Nossa, eu tô com 41 revive, rapaziada. Cara, eu tô healando os caras que eu nem tô percebendo, velho, com essa habilidade. De verdade mesmo. Na minha cabeça eu tava com muito menos revive. Olha que eu deixei de reviver muito cara aqui já, tá? Eu acho, mano, que eles vão estar ali perto da casa. Vamos ver. Nossa, vai pegar os caras mesmo.
É, pegou uma galera pelo menos. Não sei, não pegou tantos quanto eu gostaria, mas ajudou. Que isso, esse veículo aqui que estão comprando? Ah, o cara vai destruir o nosso carro. Ah, vou ter que descer, velho. It's working! Rescue underway! Caraca, pensei que eu ia morrer pra esse cara. Roger that. Artillery barrage incoming. Reinforcements on the way. Take position and prepare to counterattack. Nossa, os veículos tá tudo aqui, velho. Copy. Vehicle drop to designated location. Não, 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 não. Ah, tá, velho. Pensei que os caras deixar a gente morrer agora. Meu Deus, mano. Deixa eu ativar logo a habilidade aqui. É, ganhamos. Caraca, deu pra fazer muito revive ainda, velho. Cara, deixa eu ver aqui, ó. Pô, tinha 3 caras fazendo revive. Consegui fazer 71 e 43 revive. Teve esses outros médicos, a maioria tava jogando de Stinger, mano. E eles não conseguiram fazer tanto revive igual eu, né? Tirando esse cara aqui que ficou em quarto, que eu acho que ele deve ter feito uma play mais defensiva, né? Um pouco mais focada nessa questão do revive. E a gente fez 43 revive jogando, mano, sem preocupação, tá ligado? Jogando mais pra ajudar na linha de frente. Então eu acho que é um ótimo operador aí pra quem joga de assalto e tá querendo jogar de médico também, né? De alguma forma ajudar o coletivo. Eu acho que esse operador aqui acaba sendo uma ótima opção, mano, porque você não perde muita agilidade, como vocês puderam ver aí na gameplay. Dito isso, ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Até a próxima gameplay.